Meu amigo vascaíno, neste vídeo a gente vai tratar aí de dois assuntos sérios. Primeiro, a situação envolvendo o Maracanã. Hoje, o jornalista Mauro César soltou uma pérola defendendo a dupla Flamengo e Fluminense e merece uma resposta por ser um dissimulado e um mentiroso. A gente vai falar aqui também sobre a Rede Globo e o seu comentarista de arbitragem, o Paulo César Oliveira, que teve a desfaçatez de dizer publicamente que não houve pênalti no Gabriel Peck. O seguinte, o Vasco está melhorando, o Vasco está evoluindo e eu estou muito preocupado com essa situação de manipulação de resultado com relação a essa perseguição e também os erros de arbitragens que viraram rotinas em partidas do Vasco da Gama. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal. Por favor, compartilhe esse vídeo com uma quantidade muito grande de vascaínos para que a gente possa aqui dizer para vocês o que está acontecendo e efetivamente defender os interesses do Vasco da Gama. Perfeito? Bom, hoje é aniversário do Vasco da Gama, 125 anos. Vamos falar muito aí sobre essa situação do aniversário do nosso clube. Um clube que hoje ainda luta aí pelas causas sociais e que tem uma história simplesmente a mais linda do mundo. Nosso clube que por muitas vezes aí é sim maltratado, não apenas por essa diretoria, mas pelos veículos de comunicação, mas que a gente vai continuar aqui defender o Vasco da Gama. E uma informação complementar, o Vasco vai melhorar muito, muito. Hoje, em pleno dia de folga, o Paê treinou e está se recondicionando fisicamente muito rápido. E com essa ascensão aí do Vasco da Gama no campeonato, há jornalistas aí inteiramente nervosos. Há jornalistas aí que estão perdendo a linha. Vamos começar aqui com o seu Mauro César, dissimulado e mentiroso, que teve a cara de pau de ficar do lado do Fluminense nesse processo do Maracanã. Vamos colocar aqui o que ele falou lá no UOL. E de antemão, eu queria chamar a atenção aqui de alguns jornalistas, de alguns setoristas aí, que se dizem Vasco da Gama, que poderia defender o Vasco da Gama, que não defendem por puro corporativismo, para não fechar as portas, de repente, aí no UOL ou em outro veículo de comunicação. Vou colocar uma sobreposição aqui para não dar problema com relação às imagens aqui do UOL, mas acompanhe o que esse cidadão ele falou. Que após a fala dele, a gente vai dar uma resposta para esse sujeito. Flamenguista. Olha a cara dele aí. Olha a cara dele. Então vamos colocar aqui para a rapaziada poder ouvir. Bem, é até redundante dizer que o Maracanã é um estádio erguido com dinheiro público, então o Vasco tem o direito de jogar. Só que o Maracanã ele é mantido pela dupla Fla-Flu. É o Flamengo com o Fluminense de anexo, uma coisa assim. O Fluminense tem um jogo de Libertadores essa semana, o gramado do Maracanã ele é sobrecarregado, que jogam dois times, e o Vasco joga lá quando ele quer. Esse é o problema. O Vasco não divide despesa fixa do Maracanã. Na pandemia, o Vasco não foi ao Maracanã, não ajudou, não colaborou com nada financeiramente, que se saiba, né? Para a manutenção do Maracanã. Ele quer jogos maracanáveis, como eles chamam, ou seja, esse jogo tem potencial de bom público, então eu vou para lá. Por que não vai para o Engenhão, que comporta 45 mil pessoas?
Está lá também, é um estádio erguido com dinheiro público, que ninguém questiona, está lá concedido ao Botafogo, hoje pertence, na prática, a um investidor internacional, né? Que faz o que é com o estádio, tem pista de atletismo, aquela coisa toda, não se sabe muito bem como é que é isso, enfim, troca o piso, bota lá um tapete, lá, um gramado artificial, não tem que dar satisfação para ninguém. Faz o que quer, como se tivesse sido erguido com o dinheiro do Botafogo. Não foi. Por que o Vasco não joga lá? Eu acho que prejudica muito o Fluminense. O gramado deveria estar pior do jogo contra o Olímpia. Bom para o Olímpia, né? Porque o gramado do Maracanã já sofre por conta de 2 times que jogam lá. Agora o Vasco é quando ele quer. O Vasco poderia, então, participar mais, né, do dia a dia do Maracanã, entrar financeiramente com algo para cobrir as despesas fixas do estádio, que o estádio tem despesas fixas, né? Quando chegar em dezembro, para o futebol, dezembro, janeiro, vai voltar só no final do mês, o Maracanã gera despesas, eles trocam um piso, botam um gramado novo para tentar melhorar para a temporada seguinte, o Vasco participa. Então, é curiosa a situação. O direito é evidente, mas também é bom para o Flamengo, principalmente, eu acho que tem mais condições do que o Fluminense, tomar vergonha na cara e pensar em resolver essa coisa definitivamente, né? Buscar uma saída, buscar um estádio dele, não ficar a vida inteira nisso. E aí, no dia que transformarem o Maracanã, que o Vasco não vai querer jogar toda hora, só vai nos jogos maracanáveis, né? Então, quando isso acontecer, vão transformar esse estádio num elefante branco, como já existe lá no Recife, como já tem aqui o Pacaembu em São Paulo, como seria o de Cuiabá, não tivesse o pessoal lá do agronegócio lá para fazer o Cuiabá virar um time de Série A, e os times principais vão jogar lá, não terá, o do Amazonas, né, também, o da Copa do Mundo, né? E o Mineirão também, com a chegada agora do estádio do Atlético, vai ter só o Cruzeiro jogando por lá, e recebendo vários shows, tem tido muito show por lá, né? Vai virar um palco de shows. E, eventualmente, o Cruzeiro também jogando, quando puder jogar por lá, quando não tiver um show lá. É o que vai acontecer. Acho que o destino do Maracanã, no médio prazo, vai ser esse. No dia que o Flamengo tiver um presidente que, de fato, parta e de forma decidida e direta para a construção de um estádio dele. Condição para isso tem. É demorado, é trabalhoso, claro, mas há condição para isso sim. O Flamengo pode buscar. Então tá aí, pessoal, a fala desse mentiroso e desse dissimulado. Vamos dar uma resposta para ele aí, né? Também com um babacão aí que faz conteúdo aí de Flamengo, que eu nem vou citar o nome dele aqui para não dar moral para esse babaca. Então é o seguinte. O Vasco da Gama, Mauro César, quando ele vai jogar no Maracanã, ele não joga de graça. Ele paga R$250 mil de taxa aí de aluguel, que é 3 vezes mais do que a dupla Flamengo e Fluminense paga. Então não tem de graça. Custear os gastos do Maracanã fica sob quem tem a concessão do Maracanã. Ora, agora, o Vasco da Gama, eu sou dissimulado, sou mentiroso. Mentiroso quanto mais. O Vasco da Gama, ele quer participar da licitação do Maracanã, um projeto aí Maracanã para todos. Então a situação é a seguinte: o Vasco da Gama tem a W Torre e tem a Legends. O Vasco tem a melhor proposta para a concessão do Maracanã. É a melhor proposta. Então, eu vou falar uma coisa aqui. Larga de ser dissimulado, porque é o seguinte: o Vasco gostaria de participar de todo esse processo aí, só que o governador do estado do Rio de Janeiro já errou 3 vezes, certo? No edital, de forma proposital. O que você tem que explicar, seu jornalista mentiroso, é por que a turma lá do Tribunal de Contas, por que caiu no colo de uma auditora esse processo aí, que ela tem vínculo aí com um diretor, com um conselheiro do Flamengo. O Flamengo já, pela 8ª vez, está levando o Maracanã no grito nessa situação aí do termo de permissão de uso provisório, que já era para ter tido já a situação do edital. Então o cara vem para o UOL, vem para um veículo de comunicação para falar merda, para falar sacanagem, rapaz. Que jornalista lixo. Agora eu repito aqui, meu irmão, ninguém vem, nenhum jornalista aí que cobre o Vasco, trabalha na imprensa, bota isso no ventilador para poder falar. Bom, outra coisa aqui, o vídeo vai ficar bem grande esse aqui, mas o seguinte, a gente vai falar aqui também sobre outro assunto delicado, que é a situação envolvendo a arbitragem. Esse rapaz aí, comentarista de arbitragem aí, o Paulo César Oliveira, ele teve a disfarçatez de vir falar
publicamente que não houve pênalti no Gabriel Peck. Rapaz, você é um fanfarrão. Você é um fanfarrão. Vamos ver o que ele falou na central do apito? Aqui, ó. Analisada pelo Braulio, que depois da reclamação ele cita, ele viu a reclamação, não teria assim fato novo, né, para ele analisar em relação à disputa. Então, e hoje, principalmente, né, com as camisas utilizadas, com o material que é utilizado na camisa, qualquer tipo de contato tem essa questão da camisa ser puxada. Então, para a marcação de infração, tem que ser impacto claro, que impede o movimento do adversário. Eu vi essa imagem do pé. A culpa é do material da camisa. Olha o que esse cara falou. Foi acentuado por conta do material da... Rapaz, o Globo, tá ficando feio, Globo. Tá ficando feio, Rede Globo. Nós vamos cobrar aqui. É evidente que se esse lance fosse aí pro Flamengo de vocês, pro Mulambo da Gávea, pra esse time lixo, ia ser marcado pênalti, cara. E ontem, no jogo do Flamengo, teve um pênalti pro Coritiba, que o árbitro bateu assim no peito, assim, o Klaus, e falou, não, deixa comigo, vai pro VAR não. Tá aí. Eu estou preocupado com essa situação de manipulação de resultado aí. Ontem a gente viu um jogo estranho. Bahia 4, Red Bull Bragantino 0. Perfeito. E a gente está vendo o Vasco sendo roubado. O Vasco sendo impedido de jogar no Maracanã com o estádio interditado. E jornalistas aí, as emissoras, tudo achando normal. De jeito nenhum. Aqui a gente vai defender o Vasco da Gama. Sem maquiagem e sem sacanagem. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Desculpa aí o vídeo longo. Tamo junto. Valeu!